Olá, eu sou Carlos Cota e você está na Universidade do Fogo, seu canal de informações especializadas em engenharia de incêndio. Se você gostar deste conteúdo, considere se inscrever, deixe seu like, comente, compartilhe e ative as notificações para receber informações técnicas de qualidade. Aqui é maior, e aqui é maior, e aqui é maior, né? Isso aqui é o que toca. Eu sou Carlos Cota e você está na Universidade do Fogo, seu canal de informação especializada em engenharia de incêndio. Hoje nós vamos falar a respeito dos maiores erros no sistema de pressurização de escadas, quer seja em projetos ou em obras. Como vocês já devem ter visto em outros vídeos, eu sou um dos responsáveis pelo desenvolvimento deste texto, tanto a instrução técnica quanto a norma da ABNT 14880. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos falar, nós temos muita coisa a tratar com vocês. Todos esses assuntos aqui, para vocês entenderem, nós tratamos muita profundidade nos nossos cursos de especialização. Esquema geral do sistema de pressurização. As setas em vermelho aí estão demonstrando que você precisa ter áreas de escape na periferia da edificação. A grande maioria dos prédios hoje são prédios envidraçados. E os projetos legais, como são pobres, não se exige isso. Nos projetos executivos você precisa definir, senão você tem um prejuízo enorme no gradiente de pressão. Isso é extremamente importante, você não pode equalizar a pressão dentro dos ambientes e equalizar a pressão com a escada, senão você faliu a escada, né? A grande garantia, né, uma das grandes garantias da escada pressurizada é o gradiente de pressão. Você aprende isso nos nossos cursos, mas no projeto legal, o pessoal tem esquecido disso. A metodologia que tem na instrução técnica, vocês já devem conhecer, é muito pobre. Nós desenvolvemos isso na época, na década de 90, mas já evoluiu muito. Aquilo era só para o primeiro passo, né? Você acreditar que só você chegar no valor de vazão está resolvido o seu projeto, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Os nossos alunos, inclusive, nós estamos vendo aí nessa imagem, os nossos alunos, inclusive, têm acesso à metodologia de cálculo que nós desenvolvemos gratuitamente. Porque se você não faz o estudo de perda de carga, elemento por elemento, grelha por grelha, a rugosidade dos dutos, cotovelos e tudo mais, se você não faz esse desenvolvimento, você não está calculando nada. Projeto executivo é o que resolve sistema de pressurização de escadas. Isso aqui é um exemplo de um hospital em que não foram aplicadas as regras e os conceitos do sistema de pressurização de escadas, e algum inventor, né? Porque eu chamo, para não chamar de outra coisa, é algum inventor. As setas em azul, vocês podem ver que ele está pressurizando ali uma escada em amarelo e sai do duto e pressuriza lá um hall pressurizado. Isso é um hospital em verde, né? Aquele espaço em verde ali que é uma área de refúgio que ele criou, né? Então ele pressuriza a escada e pressuriza esse outro ambiente. Dois ambientes pressurizados, separados, e você não tem controle de absolutamente abertura de porta, gradiente de pressão. Isso aí a gente explica nos nossos cursos, tá? O vermelho também, ele pressuriza a escada em azul e também pressuriza aquele hall verde lá. O mesmo ventilador, como é que ele equaliza tudo isso? Como é que ele garante que os gradientes de pressão serão atendidos? Ninguém sabe. Fui explicar isso aqui para o ente estatal que aprovou isso daqui, esse absurdo da pressurização. Não entenderam absolutamente nada do que eu estava falando, né? E expliquei durante meia hora, não adiantou nada, né? A mesma coisa aqui, nesta outra área, as duas escadas em roxo e em vermelho também sendo pressurizadas e pressurizando também uma outra área de refúgio que foi inventado aí no projeto. Então é um inventor, né? Ele inventou um projeto, inventou um sistema que não ia funcionar. Esse aqui é o que a gente fez de correção, a gente ensina nos nossos cursos, né? E nós falamos a respeito disso. Certamente o cliente vai gastar mais e gastou mais no hospital. Houve uma mudança em termos de posicionamento de duto e tal, em termos de execução, nada significativo, não prejudicou o projeto, mas nós fizemos um projeto sério, um projeto executivo, detalhado, com cálculos
e com os ambientes efetivamente separados, os ventiladores pressurizando cada um dos ambientes. Essa é uma amostra de como deve ser um projeto executivo. Isso é só a parte de uma das folhas, tá? Das dezenas de folhas que nós fazemos dos projetos executivos. E os alunos do curso de pressurização de escadas aprendem a fazer. E ainda temos tutoria. Nossos alunos têm tutoria para tirar dúvidas. Nós não vamos resolver o projeto do aluno, mas nós damos tutoria. Resolver o projeto do aluno, o grande problema é o cálculo. O cálculo é de graça, ele acessa o nosso sistema de cálculos de graça. Então, aqui nós temos aí uma outra visão do que nós fizemos de solução. Não vou entrar em detalhes porque isso a gente ensina nos cursos. Mas isso é para você ter mais ou menos uma ideia de como deve ser uma das folhas, hein? Porque são dezenas de folhas, dezenas de detalhes. Um outro erro comum no sistema de pressurização de escadas no projetinho legal, quando é feito projetinho legal, a pessoa coloca um detetor no corredor de acesso à escada. Esquece-se que não está escrito isso dentro da instrução técnica. Mas o pessoal continua aprovando o projeto desse jeito no Estado, né? Os representantes estatais esqueceram de ler o que está escrito lá. A gente escreve, né? Deixei muitos cursos prontos, inclusive. O primeiro curso na América Latina de pressurização de escadas fui eu que desenvolvi para o Corpo Bombeiro de São Paulo. Então o pessoal deve ter esquecido. Aqui vocês podem ver a especificação num projeto legal, ainda é um projeto legal, de 4 detetores pontuais de fumaça colocados no corredor. Eu tenho certeza de que seria aprovado somente um na frente da porta corta-fogo, que é o que comumente acontece nos projetos legais. Aqui, um outro erro comum, que é um shaft de elétrica se comunicando com um shaft de pressurização de escadas. E aí acontece, muitas vezes, a quebra da compartimentação desse shaft de pressurização de escadas. E aí diminui o tempo requerido de resistência ao fogo de 120 minutos, porque o tempo requerido de resistência ao fogo da escada é o mesmo do duto de pressurização. Portanto, não tem como haver uma comunicação. Aqui nós estamos mostrando, isso a gente ensina nos cursos, quais são as formas adequadas de se proteger um duto metálico de pressurização de escadas, tanto captação quanto, se for necessário, para demanda e pressurização. Isso os alunos aprendem nos nossos cursos e você precisa ter teste laboratorial. Não acredite em ninguém que fale para você, proteja o seu duto deste jeito ou daquele jeito. Exija testes laboratoriais internacionalmente ou nacionalmente. Não vai ter nacionalmente, porque não existe laboratório nacional para fazer testes em dutos. Portanto, você vai ter que exigir os testes internacionais. Nós, quando fazemos projetos e obras, e os meus alunos aprendem isso, eles sabem exatamente como é que tem que proteger o duto e sabem exatamente como é que tem que ser esse duto, a espessura de chapa e tudo mais. Queriam utilizar esses dutos de alvenaria e eu me neguei. A única solução possível para você calcular com essas interferências todas, vigas, esse monte de dispositivos, um emaranhado de revoluções aí para a questão de estrutura da edificação, mas não pode ser utilizado como duto. Então, a única solução seria o CFD, mas como é muito caro, a gente calcula CFD, mas para coisas sérias, em termos de controle de fumaça, para economizar dinheiro do cliente. Cada vez que aumentássemos a velocidade, a perda de carga iria ser aumentada. Então, os dutos, não fique inventando. Não fique inventando duto. Duto é duto. Não pode ser duto com viga, com paredes, não inventa. Duto. É retangular ou circular, ou no máximo triangular. Esse aqui é uma outra prova de que o Estado aceita qualquer coisa. Instalações de sprinkler, tubulação de hidrante, passando dutos de cozinha, dutos de gordura, várias vigas, várias interferências, e é um duto de pressurização de escadas. Não adiantou nada eu escrever que isso aí não é aceito, que não vai funcionar. Alguém emitiu um laudo, assinou um laudo e conseguiram o AVCB. Aqui a mesma coisa. Sorte que esse prédio foi demolido. É uma laje em células e a captação, vocês podem ver como é que está a captação de ar. Essas aberturas são de captação de ar. Isso é um crime. Isso é um crime, não dá para calcular. Não dá para calcular a perda de carga numa captação de ar desse, e nem poderia ser, né? Luminárias, instalações elétricas, é uma parafernália toda, e aqui é dentro de uma casa de máquinas de pressurização. O prédio conseguiu AVCB, tá? Foi demolido depois. Gesso acartonado. Essa é a pérola do sistema de controle da movimentação da fumaça e calor
e da pressurização de escadas. Inclusive na instrução técnica 15 aceita-se gesso acartonado. É um crime isso. Isso é um absurdo total. Duto de gesso acartonado não se serve, não pode, não se presta para duto. De forma alguma, nem que seja para duto de pressurização, captação. Ah, ele vai captar e não está numa área protegida. Não interessa. Ninguém testou até hoje quais são as características para que isso possa servir como duto. E neste caso especificamente, o duto está passando aí no estacionamento. Está passando no estacionamento, que é uma área de risco. É um duto de captação. Está indo lá para a casa de máquinas. Onde está o laudo dizendo que nós temos 120 minutos de resistência ao fogo? Não aguenta 10 minutos esse troço aí. Eu vou chamar de troço. E quem inventa e aceita isso está descumprindo legislação e está cuspindo na cara da engenharia de incêndio. Ancoragens de duto, outra coisa crítica. Fora a fita prensa, enforca gato preta ali, que está tentando prender a manta cerâmica, se é manta cerâmica, envolveram tanto isso daí que eu nem sei se tem manta cerâmica aí dentro. Tem uma forma adequada de se fazer esse fechamento com essas fitas metálicas. Então, é um absurdo que fizeram. Não sei se estão acobertando, se fizeram a proteção adequadamente, você não consegue nem visualizar isso, mas fizeram com uma fita ali, que o tempo requerido de resistência ao fogo é -5 no incêndio. E está ancorado, né? O duto está ancorado num forro que é combustível. É engraçado isso, né? Isso é uma indústria farmacêutica. A gente fez o relatório, mas tem AVCB hoje, tá? Tem AVCB. Conseguiu AVCB. Inclusive, essa indústria farmacêutica tem um caso interessante. Nas medições de pressurização que eu fiz, nós temos equipamentos de medição de gradiente de pressão e de velocidade por porta aberta, e você aprende isso no curso de pressurização de escadas, e você vê, e a gente mostra quais são os equipamentos. Nesse caso específico, a escada tinha um duto de pressurização, que era de alvenaria, se não me falha a memória, e estava aberta no topo. No topo. Fizeram uma obra na cobertura, ampliaram, subiram um pouco mais o telhado, né? E aí abriram o topo da pressurização de escadas. Dava -15, -20, -50 pascals dentro da escada. Mas tem AVCB, gente, tá? Então tem AVCB. Então fique tranquilo, porque nada vai acontecer. Só porque você tem um projeto legal e tem um AVCB, você está protegido. Nos nossos cursos também a gente ensina os problemas relacionados com o efeito do sistema. Se você não sabe o que é efeito do sistema, vem aprender no nosso curso. Aqui nós temos diversos problemas aí relacionados com o efeito do sistema, afastamento de parede, afastamento de ventiladores, fora amassamento, né, de ventiladores e diversos outros problemas aí que nós comentamos. Mas isso é visto em projeto legal, com aquela simbologia simples. Eu já peguei casos que queriam que eu fizesse uma obra, um orçamento para um hospital na Grande São Paulo, e o projeto legal tinha um ventilador embaixo da escada. Embaixo do patamar da escada. E eram 2 ventiladores. Eu nem perdi meu tempo de olhar embaixo da escada, né? O pé direito da escada tinha 1,50 m e o patamar da escada, brincadeira pelo tamanho do ventilador. Projeto legal aprovado pelo ente estatal. Vai acreditando nos projetos legais. Isso aqui é um projeto legal de um prédio real que tem denúncia, inclusive, no Ministério Público, porque as 2 denúncias não resolveram no ente estatal. Parece até rima, mas não é rima não. É muito triste isso. Não façam esse tipo de medição, isso aqui foi só uma medição bem crítica, não estava com equipamento nesse prédio, não fui para ver isso. Mas é só para mostrar que a pressurização de escadas vazava pelo hidrante, vazava pelos quadros de telefonia e de elétrica, e não sei por onde mais vazava a pressurização de escadas. Fazia 7 anos que tinha AVCB. Estava renovando e renovou esse AVCB, inclusive. Este é um prédio também que teve a sua medição. Nós fizemos a realização da medição e deu -15 pascals. O gradiente de pressão, no mínimo, tem que ser 10% abaixo dos 50 pascals, 45 pascals. Aqui deu -15, significa que a escada está sugando a fumaça para dentro da escada. É totalmente o contrário daquilo que é o objetivo básico do gradiente de pressão.
Não vamos entrar em maiores detalhes, nos cursos nós ensinamos isso, mas só para vocês terem uma ideia de por que não confiar em projeto legal e não confiar em auto de vistoria do ente estatal. Na mesma escada, no mesmo prédio, numa outra escada, no mesmo prédio, nós tínhamos 15 pascals de gradiente de pressão e na mesma escada 478. É uma coisa maravilhosa. Nem eu entendi como é que se conseguiu cometer tamanha atrocidade em termos de instalação de sistema de pressurização de escadas. 15 pascals, e esse 15 pascals era no térreo, e 478 era no andar superior. Conseguiu AVCB. O bônus. Os 10 principais erros em sistemas de pressurização de escadas. Acreditar em projeto legal aprovado pelo Estado e seus autos de vistoria. Nunca acredite. Faça projeto executivo e verifique a dimensão correta, faça os cálculos do jeito que tem que ser e venha fazer curso conosco aqui na Universidade do Fogo e você vai aprender a fazer projeto executivo. Cálculos com base na IT 13, isso em São Paulo, e não cálculos de engenharia. Então, os cálculos de perda de carga, vazão mássica, verificar a altitude da edificação, tem diversos critérios, inclusive nossa planilha, no nosso programa de cálculo, tudo isso facilita a vida do aluno. Utilizar dutos em gesso acartonado. Terceiro, utilizar esses dutos, malditos dutos de gesso acartonado, que são aceitos ainda. Não faça isso, não faça isso. Ele não tem tempo requerido de resistência ao fogo nenhum. Item 4, não realização de medição de performance com base no gradiente de pressão. Isso é um erro clássico. E inclusive o item 5, não realização de medição de velocidade média por porta corta-fogo aberta. Esses itens 4 e 5 foram itens que eu propus, inclusive, para o Corpo de Bombeiros de São Paulo, antes de ele colocar aquela relação de critérios para a emissão do laudo, que está na Instrução Técnica 13. No trabalho que eu encaminhei, esses dois itens, o 4 e o 5, faziam parte, tinham que fazer parte, porque gradiente de pressão e velocidade por porta aberta são basilares para o sistema de pressurização de escadas. Não tem como deixar de lado, mas deixaram de lado. Não projetar áreas de escape de ar nos 4 principais lados da edificação. Este é outro erro clássico nos projetos. Para você garantir gradiente de pressão, você precisa fazer com que esse ar saia da edificação. Não conhecer o que significa efeito do sistema. Você pergunta aí para muita gente aí, ninguém sabe o que é efeito do sistema. E nós ensinamos, inclusive, para os alunos e tomar cuidado com relação a isso, porque você consegue resolver o efeito do sistema com um projeto executivo. Projeto legal com aquela monte de simbologia, você não sabe nem o tamanho do ventilador que você está colocando dentro da casa de máquinas. Já vi casos, inclusive, que eu me neguei a especificar no litoral de São Paulo, eu não lembro para qual edificação, se era um hotel, queriam colocar 2 ventiladores de escadas, né, um principal e um reserva, dentro de uma casa de máquinas, que eu olhei e falei, isso é criminoso, não cabe, não dá. Eu não vou dimensionar isso daqui, não vou colocar nenhum símbolo aqui, eu me nego a fazer esse projeto. Utilizar lã de rocha para proteger dutos metálicos. Eu tive há 15 ou 20 dias atrás, eu estive num prédio aí que pegou fogo, num conjunto de 10 prédios residenciais, pegou fogo lá. Depois nós vamos fazer um vídeo a respeito disso, comentando. Todos os dutos tinham lã de rocha. Eu quero saber onde é que está o laudo. Onde está o laudo que você pode colar placas de lã de rocha? Quero saber onde é que está esse laudo. Até hoje não me apresentaram esse laudo. Para proteger dutos metálicos com TRRF 120 minutos. Tempo requerido de resistência ao fogo 120 minutos. Até hoje não achei. Confundir proteção do duto metálico com critérios de compartimentação. O pessoal confunde a proteção de duto metálico com critérios de compartimentação. Esquece que quando você passa áreas compartimentadas, mesmo protegendo o duto com a manta cerâmica não vai proteger a compartimentação horizontal ou vertical. Tem que tomar muito cuidado com isso. E esse é a pérola. Descumprir a BNT NBR 17240. Você coloca um sistema de detecção, mas descumpre a 17240. Por quê? Porque a BNT NBR 17240 tem que ter sistema certificado.
E o ente estatal aceita que você coloque qualquer coisa. Então, quando você precisar de pressurizar a escada, mesmo que você faça um projeto executivo, se você não exigir sistema certificado, fatalmente o seu sistema de pressurização não vai funcionar. Aprenda tudo isso nos nossos cursos de pressurização de escadas, de controle de fumaça. Nós vamos também lançar cursos de sistema de chuveiro automático, compartimentação de escadas, cursos de compartimentação de áreas, sistemas de detecção e alarme de incêndio. Acompanhe, dê o seu joinha e até a próxima.